Hi, seja muito bem-vindo à aula 6 do módulo 3 do nosso curso de inglês, o Fluency Path, o seu caminho para a fluência. E a aula de hoje, ela é, de certa forma, uma continuação e não é ao mesmo tempo da aula anterior, justamente porque na nossa aula anterior, na aula 5, nós aprendemos a como falar sobre o futuro utilizando going to. E na aula de hoje, vamos aprender a falar também sobre o futuro, mas de outra maneira, utilizando will, ok? Primeiramente, você já deve estar se perguntando, ok, existem duas maneiras de você falar sobre o futuro, qual é a diferença entre elas? Não vamos entrar muito nesse mérito aqui, tá? Não vamos falar muito sobre isso, sobre qual é a diferença de will e com going to. A gente vai falar sobre isso nas próximas aulas, tá? Bem mais pra frente. Por enquanto não é tão necessário, mas enfim, qual é a diferença entre você usar o will e você usar o going to? Basicamente, a gente diz que o will é para quando você fala sobre coisas que você não tem tanta certeza assim que vai acontecer ou quando elas irão acontecer, e going to é mais utilizado para coisas que você sabe que vai acontecer, coisas que são certas, tá? Mas isso é meio complicadinho, porque a gente vai entrar nos assuntos meio paradoxal, meio filosófico, mas a principal diferença é meio que essa, tá? Mas vamos pro que interessa. Will, primeiro de tudo, é considerado um modal verb. É um dos modal verbs existentes. O único modal verb que a gente viu até agora foi o verbo can. Vamos lembrar quais são as regras que os modal verbs seguem, né? Do que a gente aprendeu com can. Primeiramente, o modal verb sempre precisa de um outro verbo para funcionar. Segunda regra, por mais que ele precise de outro verbo, você não utiliza to entre eles. Terceira regra, ele não se flexiona com os pronomes. Então a gente lembra que o can, né, não se flexionava diferente com he, she ou it, tá? E aqui com o will vai ser a mesma coisa. Quarta regra, ele não precisa da ajuda de nenhum verbo auxiliar. Ele mesmo se auxilia. Então vamos ver que o will vai seguir as mesmas regras. Como que eu formo uma frase no futuro utilizando o will? Qual é a estrutura? Sujeito mais will, mais verbo, mais complemento, mais a time expression, né? Complemento e time expression se forem necessários. Note que o will simplesmente vai vir antes do seu verbo. Então você coloca o will e a frase está no futuro, tá? A palavra will em si não tem muito bem uma tradução, tá? Ela serve para colocar a sua frase no futuro. Então vamos lá. I will remember your birthday. Eu me lembrarei do seu aniversário. She will move the box tomorrow. Ela vai mover a caixa amanhã. They will wash the car if it rains. Eles vão lavar o carro se chover. Ok? Vocês estão vendo as regras dos modal verbs sendo seguidas aqui, tá? Tudo bonitinho e é muito simples. É bem mais simples do que o going to, na verdade, né? E nós temos as contrações escritas entre os pronomes e will, tá? Você pode ver que você simplesmente coloca um apóstrofo e dois L's, tá? A pronúncia não muda muita coisa não, beleza? Mas enfim, vamos continuar. Como que eu falo então a forma negativa do will? A gente simplesmente coloca um not após will, do mesmo jeito que você fazia com can, lembra? E você pode tanto falar da forma separada, will not, ou a forma contraída, que fica won't, tá? Vamos ver os exemplos. I won't forget the meeting. He won't go back to that place. We will not lose the tickets. They will not miss the bus. He will not be afraid. You won't be young in 10 years. Ok? Todas as frases do futuro que estão negando. E você pode ver sendo utilizado de três maneiras diferentes. Tem a forma contraída, won't, tem a forma separada, will not, e tem a contração só com o pronome e o not sozinho. Todos são a mesma coisa. Para fazermos perguntas, basta colocar o will no começo da frase, igual você fazia com can. Will you remind me about the concert? Will they come back soon? Will she move the box? Will they remember me? E por aí vai. Temos uma interrogativa negativa, né? Won't you forget the way? Que seria como se fosse assim, né? Você não vai esquecer do caminho, tá? Depois, interrogativa com WH words. Como é que a gente faz isso? Apenas colocamos a WH word no começo de tudo, né? Antes de tudo na frase, igual você já fazia com todas as outras situações onde nós vimos WH words. What will you forget tomorrow? Who will come back from the party first? When will he wash the car? What will we lose? What will I miss if I don't go? What will happen tomorrow? What will she do? Ok? Muito simples, muito tranquilo. Temos um bônus nessa aula. Alguns verbos que têm significados parecidos, né? Miss e lose, e remind e remember, tá?
Vamos ver aqui qual é a diferença entre miss e lose, porque se você vai traduzir no literal, você vê que os dois verbos significam perder. Mas qual é a diferença, tá? Miss vai ter o sentido de você não entender, não alcançar, não pegar ou não atingir alguma coisa, tá? Não conseguir ouvir ou ver alguma coisa, tem um sentido de perder informações, não é perder no sentido físico, é um sentido mais metafórico, ok? Temos alguns exemplos aqui. I never miss the bus. Perder o trem, por exemplo. Você não perdeu um trem físico, né? Como se você tivesse um trem agora você não sabe onde ele está. Você não conseguiu pegar ele. She never misses a day of work. Ela nunca perde um dia de trabalho. Ela nunca falta no trabalho, tá? We will miss the show if we don't run. Nós vamos perder o show se nós não corrermos. A gente não vai chegar a tempo. É isso que você quer dizer, tá? Então, miss tem o sentido de perder num sentido mais metafórico, ok? Temos também a ideia de sentir saudade. Em inglês, não sei se você sabia disso, né? A palavra saudade não existe. Não existe essa coisa de falar, estou com saudade, estou sentindo saudade. Não. Em inglês, você usa o verbo miss. E você fala miss mais a coisa que você sente, saudade. Então, I really miss her. Eu sinto muita falta dela, eu sinto muita saudade dela. É basicamente a mesma coisa. Will you miss me? Você vai sentir minha falta? Tá? Você vai sentir saudade de mim? Miss é utilizado para falar sentir saudade. E o verbo lose? Lose é utilizado para quando queremos falar sobre perder algo físico, ok? Por exemplo, don't lose the keys, ok? Don't lose the keys. Não perca as chaves, literalmente, tá? Do you think she will lose my credit card? Você acha que ela vai perder meu cartão de crédito? Tá? Nesse caso, né? Mesmo sentido. Perdão, viajei aqui por um segundo. Estamos de novo perdendo algo tangível. Lose também vem com o sentido de perder algo que você não ganhou, perder uma competição, um jogo, alguma coisa assim, né? O oposto de win. We can win the game, she will win the competition, né? Você pode falar, we can't lose the game. Nós não podemos perder o jogo, né? She will lose the competition. Ela vai perder a competição, certo? No caso, perder de ser derrotada. Mas presta bem atenção, se nessas frases eu falar we can't miss the game, nós não podemos perder o jogo, nós estamos falando sobre perder o jogo de verdade, talvez não conseguir chegar a tempo. We can't miss the game, we can't lose the game. Percebe que não é a mesma coisa que nós estamos falando aqui. Mas se você jogar no Google Tradutor, ele vai dar a mesma tradução. A segunda, she will lose the competition, she will miss the competition. Não estamos falando a mesma coisa, tá? Mas você pode ver que, de novo, a tradução vai ser a mesma, mas nós estamos falando a mesma coisa, beleza? Depois, qual a diferença entre remind e remember? Remember é utilizado basicamente para quando alguém se lembra de algo sozinho. Don't you remember me? Você não se lembra de mim? He won't remember to wash the car. Ele não vai se lembrar de lavar o carro. Remind é quando alguém é lembrado de algo. She reminds me of her mother. Ela me lembra a mãe dela. Can you remind me to do it for you? Você pode me lembrar de fazer isso para você? Tá? Posso dar outros exemplos. Oh, I remember my dog was a very happy dog. Eu lembro que meu cachorro era um cachorro muito feliz. Remind me later. Me lembre depois. Can you remind me about it later? Você pode me lembrar sobre isso depois, ok? Então, basicamente, essa é a diferença. Remember é quando você se lembra de algo sozinho. Remind é quando alguém te lembra de alguma coisa, ok? Se você tem alguma dúvida, guarde para a nossa aula presencial, que é lá que eu vou te ver. Então, te vejo na próxima lição. See you!